muitas gerações. Eu sei, Pai de multidões, e tocarei em muitas gerações. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glórias. Amém. Amém, aleluia. Que Amém. louvor Glória a Deus. maravilhoso. Boa noite a todos. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas 16. Lucas 16, do 10 em diante. Amém? Todos acharam? Misericórdia? Misericórdia ainda? Vou esperar um pouquinho. Amém. Amém? Então vamos lá. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Amém? Amém. Aqui, Jesus está contando é uma parábola que ele ensinou. Que se a gente é desonesto no pouco, a gente vai ser desonesto no muito também. Amém. Então, aquele que é honesto no pouco, é honesto no muito, e ele vai colocar sobre o muito. Amém? Lá em 16, vamos ler mais um pouquinho da Bíblia. Lá no Lucas 21, Jesus achou alguém honesto. Vamos lá ler mais um pouquinho? Jesus olhou e viu os ricos colocando as contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Então Jesus viu nela alguém honesto, alguém que colocou. Jesus disse aqui que ela era uma viúva pobre. Então ela era pobre, ela colocou de tudo que ela tinha. Amém. Ela deu, ela ofertou a casa do Senhor. Os nossos dízimos, as nossas ofertas têm que ser. O dízimo, ele é. Você vai dar, você vai devolver. Você não está dando nada para Deus. Você vai devolver. Amém. Aquilo que Deus te deu. Amém. Se você for fiel naquilo, Deus vai te colocar sobre muito. Essa é uma promessa de Deus, está aqui, ele falou lá no 16. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel também no muito. Ele vai colocar sobre o muito. Ele vai dar riquezas, ele falou aqui, ó. Amém. Como é que vai lidar com as riquezas se a gente não é fiel naquilo? Hã? Deus dá pra gente. Um dia eu me vi que nem essa viúva aqui. Eu não tinha nada para trazer, mas eu tinha um pouquinho e eu trouxe. Hoje eu sou, eu não sou, eu acho que a maior dizimista da igreja. Um dia eu quero ser Amém. ainda, para a glória de Deus. Mas eu já dou muito mais do que eu dava, Glória do que eu a Deus. devolvia, do que eu devolvia para Deus, porque eu não tinha. E Deus me deu trabalho, porque eu vim da minha cidade sem trabalho e sem condições de vida. Eu vim parar numa garagem de uma casa com as minhas coisas. Entende? Eu não tinha onde morar, eu não tinha casa. E hoje eu tenho casa aqui em Barra Velha e tenho em Itajaí. Entendeu? Então Deus
faz um pouquinho melhor. Amém. Todos os dias eu tenho que me arrepender e ser um pouquinho melhor. Mas Deus achou graça, porque um dia eu vim aqui e coloquei 10 centavos. Não foi aqui nessa igreja que eu comecei, mas é da mesma, né? Foi na igreja Mirada. Então eu coloquei 10 centavos, era o que eu tinha. Porque eu fui ensinada assim. Eu comecei numa célula, minha pastora disse pra mim: você tem sim. Vai procurar na tua casa que você tem. Eu tinha 10 centavos. E foi assim que eu comecei a ofertar. 10 centavos. E Deus viu graça. E hoje, graças a Deus, a gente tem condições de dar, de ofertar na casa do Senhor. Amém. Coisas boas. E eu creio que Deus ainda vai me dar muito mais condições, porque Ele vê o coração da gente. Amém. Né? Lá no nosso interior. Né? Amém? Amém. Vamos trazer então o nosso dízimo e a nossa oferta à casa do Senhor com alegria. Amém. E Deus diz que aquele que dá com alegria tem que dar com alegria, com um sorriso no bolso. Amém. Amém? Pode trazer teu dízimo, tua oferta na casa do Senhor. Vamos estender a nossa mão para cá e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a oferta do teu povo. Aqui está os dízimos, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor vê o coração de cada um, Senhor, que está aqui, Pai. Então abençoa eles, Pai, como que eles ofertaram para o Senhor, Pai. Ajuda eles, Pai, a crescer, Senhor, a ter muito mais, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, em nome de Jesus. Repreendendo também o devorador. Todo mal vai se retirar agora, em nome do Senhor Jesus, as finanças dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam prosperar, para que eles possam, Senhor, ter sabedoria, Senhor, para fazer, Senhor, aquilo que é de Deus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida deles, a casa deles, Senhor, que eles tenham o celeiro cheio, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, fazer grandes milagres, Senhor, na vida financeira do teu povo, Pai. Na igreja, Senhor, em nome de Jesus, que a igreja seja uma igreja rica, seja uma igreja, Amém, Senhor, Jesus. que daqui saia muitos milagres, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Boa noite a todos. Boa noite. A paz para todos. Amém? Queridos, se você tem um nome para estar colocando no óleo, a gente está na penúltima dia do 7º domingo da unção. Você tem um nome para estar colocando no óleo. Se você precisa de um milagre, alguém da sua casa, alguém da sua família, pode estar trazendo um nome aqui, colocando, que a gente vai estar orando agora, tá? Amém. Amém. Enquanto isso, eu vou dar um tempinho. Pode sentar, tomar seu assento. E como é que foi dirigir o culto hoje? Só pela Como misericórdia. é que era o culto hoje? Foi bom o culto? Que bom. Parabéns para vocês que toparam esse desafio, tá? Meu Deus. Parabéns. Eu e a pastora nós estávamos no encontro com Deus. Toda a equipe pastoral do Mirave foi. E a gente foi também, né? Como a gente é parte da equipe. Lá foi muito bom. Deus fez muitas coisas. Grandes coisas Deus fez através daquelas pessoas que estavam ali ministrando. Deus fez comigo. O que aconteceu lá foi que eu cheguei lá na sexta, tudo muito maravilhoso. A equipe lá com excelência serviu, mas ontem à noite, no momento da administração, e não foi o mesmo encontro que eu e vocês estamos acostumados na nossa igreja, só para deixar claro. Não. Aí na hora de uma administração lá, e o pastor chamou à frente quem tinha ferida paterna. Ferida paterna. Com o pai e com a mãe paterna. E eu, graças
todas as minhas pedidas com meu pai e com a minha mãe. Mas na hora, Deus me lembrou de uma fala que a minha mãe me falou alguns meses atrás. Filho, você ainda tem um laço de alma com seu avô. Você está enterrado junto com seu avô no caixão. Ela falou bem assim, essas palavras. Você está enterrado junto com seu avô no caixão. Porque como eu já disse para todos, não preciso esconder, meu avô sempre foi a referência para mim. Sempre foi a pessoa que eu admirei e amei. Desejei ser igual a ele. Mas a minha mãe, quando me disse isso meses atrás, aquilo não tocou o meu coração. Ela falou assim, bom, eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada, até Deus te convencer. Até Deus trazer isso, essa consciência no seu coração. E naquele encontro, quando o pastor falou isso, né, Gatão? O pastor falou isso, eu nitidamente, Deus me deu uma imagem do meu avô dentro do caixão e eu abraçado com o meu avô. Eu entendi que aquela fala da minha mãe meses atrás estava certa. Que tinha algo que Deus queria destravar na minha vida. Mas, como a gente é teimoso, eu demorei a responder o comando de Deus. Eu falei assim, Deus, eu acredito que eu já estou liberto. A gente ainda tenta entender com o nosso Criador. Se vocês quiserem ficar à vontade para sentar, tá? Nós estamos muito contendendo, tentamos contender com o nosso Criador. E eu, no meio de tudo isso, eu falei, Deus, eu acredito que eu já estou liberto. Eu acredito que eu já estou curado dessa ferida do meu avô. Mas chorava igual um bebê. E falei, eu acredito, então, Deus, não precisa eu ir lá pedir oração para o pastor. Eu acredito que eu já estou curado. E não fui naquele dia. Deus falou assim, olha, eu vou gerar mais uma oportunidade no dia de amanhã para você ir. E vai ser a última chance que eu te dou de você se livre desse trauma que te prende. Porque eu quero fazer algo na sua vida. Depois dessa cura. E eu guardei isso no meu coração. E isso foi hoje. E hoje não era dia de confessar, quebrar a maldição. Hoje era dia de festa. Aí eu falei, então tá, né? Então vamos esperar. Mas é dia de festa, eu falei, na minha cabeça é bem difícil. Bem difícil. Mas no meio das festas, na pregação, no momento de festa, o pastor olhou assim, tem gente que Deus quer fazer mais, Deus quer dar mais, mas tem gente que ainda está bloqueada aqui porque não confessou o que precisa confessar. Então nós vamos fazer mais um momento de confissão. Aí eu entendi. E Deus gerou a oportunidade que Ele falou que Ele ia fazer. E quando eu cheguei no pastor para conversar com ele, conversando com o pastor, comecei a chorar. E incrível que Deus te trata da mesma moeda que você trata as coisas dele. Ele estava atendendo todo mundo. Quando eu falei com o pastor falou, agora você vai lá no canto e espera que depois eu te atendo. Como eu não quis dar vida para Deus no dia anterior e falei para Deus que não precisava, quando eu fui, Deus deu a oportunidade, fui tratado na mesma moeda. Deus falou, lá no canto. Tive que esperar todo mundo para depois o pastor vir conversar comigo. O pastor conversou, eu expus, nós oramos, mas parecia que tinha algo tão impregnado. Sabe quando você vai puxar a raiz de uma árvore? Você puxa, faz uma força e vem vindo, parece que nunca vai acabar. Eu me sentia aquela terra. Que uma mão veio puxando e aquilo doía. Doía porque faz 21 anos, mais ou menos, que meu avô morreu. Então eu estava em luta ainda 21 anos. Mas naquele encontro, Deus veio e quebrou isso. Glória a Deus. E hoje eu posso dizer, hoje a pastora sabe, quando eu começava a falar do meu avô, eu chorava. Eu começava a chorar. Meus olhos enchiam de lágrimas e começavam a escorrer lágrimas. Porque eu sentia dor. E hoje eu estou contando aqui para vocês, não é com remorso, com dor. É com alegria que meu avô se foi, meu avô está salvo. Glória E a hoje eu Deus. posso seguir minha vida. Amém. Amém? Amém.
Queridos, eu quero dar parabéns para vocês que tomaram esse desafio. A Ivonete de abrir o culto, a Fran de dirigir o culto, e o Carmo da mesa de som. Não é fácil. Vocês estão na sede de fazer o louvor, a sede de vir mais cedo, disponibilizar o seu tempo, a obreira a ceia, de disponibilizar o seu tempo e vir abrir a igreja. Parabéns para vocês. Deus e Cristo recompensa a vida de vocês. Glória a Deus. Amém? Tudo treinamento. É um treinamento porque vocês são tops, serão líderes de excelência. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. A obreira Franciela já estava até preparada para ministrar caso eu ou a pastora não chegasse até. Já estava com a palavra pronta já. Se ela quisesse tocar aqui depois da oferta, eu nem me senti nem um pouco incomodado. Eu acredito no que Deus deu para ela. Ia edificar muito. Já estava com munição já. Que saudade que eu estava de vocês, Bruno Wesley. Estava orando hoje a respeito do Senhor e Deus me disse que hoje vocês estariam aqui. Então Deus tem algo para fazer na vida de vocês. Amém. Isaías 61. Autores acharam? Mas infelizmente assim deu um probleminha no microfone, mas tudo tranquilo, tá? Assim, ó, Deus sabe todas as coisas. É a primeira vez do Wagner ali. Ele não teve a oportunidade de ficar do lado dele ensinando ele. Eu só mandei um vídeo para ele. Wagner, é assim que faz, tá bom? Ele tá. E ele se virou nos 30 e fez o que pôde. E Deus vai recompensar ele. Amém. Amém? Amém. Então, se o som não foi do jeito que vocês queriam, a culpa não é dele, a culpa é minha. Eu não parei para ensinar ele corretamente. Tá? Então, toda crítica que vocês tiverem, venham falar comigo. Não estou falando porque do altar foi falado. Se do altar foi falado, do altar tem que ser resolvido. Diz assim Isaías 61: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Me enviou a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por um espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Amém. Querido, nós estamos, como eu disse aqui, no 6º dia da 7º domingo da unção. E eu quero perguntar para vocês, não precisa me responder, como é que tem sido esse domingo para vocês? Tem sido como os outros domingos ou tem sido um domingo diferente? Tem sido semanas iguais às outras ou semanas diferentes? Eu quero que você pare e pense, porque os 7 domingos da unção não são somente um título para se dar. Quando se dá um nome, é porque há algo profético acontecendo. E eu e você precisamos compreender isso, porque hoje a gente vive num mundo onde as coisas são muito racional, muito ou superficial. E a gente acaba normalizando tudo. A gente acaba se padronizando a padrões que não são os padrões de Deus. Mas quando Deus diz assim, olha, eu quero fazer algo na terra, eu estou dando para aquele povo 7 domingos da unção, é porque Deus, Ele quer fazer algo diferente na minha e na sua vida. Mas Deus é muito educado e muito gentil. Ele poderia simplesmente entrar e fazer conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele tem toda a autoridade, porque tudo dele, tudo é por Ele. Mas Ele não é assim. Ele diz em Apocalipse 3:21: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes que o noivo bateu na porta da noiva e a noiva já estava deitada e não quis
levantar para abrir a porta. Então o noivo pegou e se retirou. E foi-se embora. Quando a noiva percebeu que era o noivo, ela tentou correr atrás, mas ela não o encontrou. O que eu quero dizer com isso? O nosso noivo, ele é muito educado. Se eu não abrir a porta, ele não pode fazer. Ele deu um nome, e se ele deu um nome é porque ele faz, porque é dele e por ele. Quem no meio também é dele. O meu papel é acreditar e abrir o coração. Se essas 7 semanas não mudaram a minha e a sua vida, o problema nunca teve nele, o problema teve em mim. Porque Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há sombra de variação nem mudança. Se ele prometeu, ele cumpre. E se ele falou, ele não se arrepende, porque ele negou os homens. Diz o livro. Diz o profeta Balaão. Mas eu e você, eu quero que eu e você paramos para meditar um pouquinho. Como é que tem sido as minhas semanas? Como é que tem sido os meus dias? Porque nós estamos entrando nos últimos dias dos 7 domingos. Eu não posso sair da mesma forma nesses 7 domingos que eu entrei. Algo novo tem que acontecer, coisas novas tem que acontecer, porque se eu acredito que foi Deus que deu, algo na minha vida tem que fluir. Porque quantos aqui querem unção? Levante a mão. Amém. Todos nós. Mas se eu te perguntar, o que você vai fazer com a unção? Você sabe me responder? O que vamos fazer com a unção? Porque aqui passou ministros que ministraram com palavras de excelência, com autoridade. Eu fiquei surpreendido com Deus quando ele colocou um mestre como o Roberto para ensinar. O Roberto é um mestre e tanto, ele tem tanta informação que você fica cansado de ouvir. Mas quando ele está ministrando, você tem prazer de sentar e ouvir ele te ensinando. Você aprende como você aprende com poucos professores. Ele é um mestre. Tivemos aqui a pastora Marister, que é uma pastora que você pode, qualquer coisa, chegar para ela e falar: pastora, ai, ela já coloca a mão sobre a sua cabeça e já começa a orar, e a sua sai de lá como você sempre orar. Tivemos aqui a obreira Eliane, que é uma mulher cheia da unção. É uma mulher que, meu Deus, o mundo para ela é rosa, de tanto que ela profetiza coisas boas. A unção de profetizar a vida está sobre aquela mulher. E tivemos outros, mas não adianta nada eles ministrarem aqui, se eu e você não abrirmos o coração. Não sabemos o que fazer com a unção, porque a unção ela veio de um destino, mas ela também tem um destino para se cumprir. Ela veio de alguém, que esse alguém é Deus, mas ela tem um destino para se cumprir. Ela tem um propósito aqui na terra. Deus não dá óleo, Deus não dá unção se eu não sei o que fazer com ela. Deus não dá uma unção para mim somente para eu me destacar entre os demais. Deus te dá uma unção porque Ele te quer confiar uma missão aqui na terra. Deus te dá unção porque Ele tem algo para fazer em você e através de você. Ele não vai te dar uma unção se Ele não te tratar e não te usar aquilo que Ele quer te usar. Mas para isso eu preciso entender que a unção não é dada somente quem ministra ao altar. A unção não é dada para quem sobe aqui somente. Quem está aqui tem uma unção, mas tem uma unção também quem está abaixo daqui. Não precisa estar aqui em cima para ter unção. E é isso que eu quero falar essa noite. Porque os dias se aceleram e vai acabar os 7 domingos, mas a unção não termina. Porque o dono da unção, ele é eterno. Amém. Mas o propósito dele, se eu não fizer, outro fará. A unção que era para mim, se eu não me posicionar nela, Deus derramará em outro. E você quer isso? Não? A Bíblia diz que a rainha Esther se tornou rainha
sobre a Pérsia. Amã. Obrigado, Dudu. Deus te abençoe. Dudu, deixa eu falar contigo uma coisa. Seu último tornozelo foi a perna direita? Esquerda. Deus vai renovar sua musculatura inteira da sua perna esquerda. Amém. Amém? Amém. Queridos, aí Rainha Esther, Amã, chegou para o rei e pediu a morte de todo judeu. Mardoqueu, conversando através com a Rainha Esther, através de cartas, e ela disse assim: eu não tenho o que fazer, o rei não me chama na tua presença há meses. Mardoqueu disse uma frase que eu e você devemos atentar: quem sabe para esse tempo você não foi levantada rainha para livrar o povo, mas não pense você que dentro do palácio você está protegida, porque se você não se posicionar a favor do povo, Deus levanta outro e você padece. Imagina um rapaz que criou a menina o tempo todo, tem que falar para ela que se ela não cumprir o propósito de Deus, ela vai morrer. Mas ele disse: se você não cumprir, o seu corpo vai vir de outro lugar e você vai padecer. Por quê? Porque a unção, o lugar onde Deus nos coloca, tem um propósito, e se eu não cumpro, Deus levanta outro e eu não tenho mais para que eu estar ali. Eu já disse, tem um amigo que é cozinheiro, e ele estava numa empresa, ele queria muito sair, mas Deus disse bem assim para ele, que ele só ia sair quando ele ganhasse uma alma que estava ali, que Deus colocou ele ali para ganhar uma alma. Depois daquela alma ganha, Deus iria tirar ele dali. Dito e feito, ele ganhou uma pessoa para Jesus. Aí você pregou o evangelho para todo mundo na cozinha. Ele pregou para todo mundo. A pessoa aceitou Jesus, 2 dias depois mandaram ele embora. Porque a unção tem um propósito. Então, quando a gente lê Isaías, a gente vê assim: o Espírito do Senhor me ungiu, deu unção para pregar as boas novas. A pergunta que eu quero te fazer: você anda pregando as boas novas? Você anda pregando as boas novas? O que anda saindo da sua boca? A primeira coisa que a unção vai fazer é mudar a minha fala, é mudar a forma que eu falo. E aqui não está falando qualquer pessoa, aqui está falando uma pessoa que em Isaías 5 ele diz: ai de mim, que tenho lábios impuros. Não é qualquer pessoa que está falando, é uma pessoa que reconhecia que o seu lábio era impuro, dele saía impureza, dele saía imundície, dele saía corrupção, dele saía. Estou falando de um profeta, não sou eu, é ele que disse dele mesmo: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Mas a Bíblia diz que quando a unção chegou, ungiu ele para pregar boas novas. O que eu e você andamos falando? Será que nossos amigos, nossos vizinhos, os nossos parentes, de parar que a gente vai falar assim: eu tenho ouvido boas novas saindo da minha boca, da sua boca, ou não? Será que os problemas têm batido na nossa porta e a gente veio de declarar o tamanho do nosso Deus para os problemas, e a gente está declarando o tamanho do problema para a nossa vida? Eu não preciso pregar para Deus o tamanho do meu problema, porque o meu problema para Deus não é nada. O que vai decidir se o meu problema vai ser resolvido ou não é a minha obediência em fé em Deus. É a minha obediência em fé em Deus. Isso vai decidir. Então eu não preciso chegar e orar para Deus: eu estou com um problema. É bom orar e expor isso para Deus. Mas se a gente encontra um amigo, uma amiga, um vizinho, uma vizinha, um colega de trabalho, a primeira coisa que a gente fala: a vida não está fácil. Ah, que vida difícil.
Aí a gente chega depois para a mesma pessoa que a gente falou isso, fala assim para ela assim, vamos para a igreja comigo? Sabe o que vai vir na cabeça dela? Não, minha vida tá difícil, eu ouvi falar que eu vou para a igreja para minha vida melhorar, porque Jesus pode transformar minha vida, mudar minha história, mas daí eu ouço você falar que a sua vida também está pior que a minha. Por que eu quero ir? E a gente fala, está difícil ganhar as pessoas. Não, difícil tá porque a unção não está sendo usada da forma certa. A unção está sendo usada para murmurar, para reclamar, para fechar as portas. Você quer ganhar as pessoas, muda a forma de falar. Não estou falando esconda os seus problemas. Não esconda. Procure quem pode te ajudar para resolvê-los. Mas não é todo mundo que pode te ajudar a resolver os seus problemas. E tem pessoas que estão pior que você. E não querem não saber dos seus problemas. Porque seus problemas vai dificultar mais ainda a vida delas. Mas a gente tem boas novas para contar. Alguém que morreu na cruz por elas. E quer salvá-las. Quer curá-las. Quer libertá-las. Quer restaurar a vida dela. Alguém que quer dar sentido, cor, alegria à vida delas. Mas eu e você, muitas vezes, esquecemos o nosso Salvador e somos agente de péssimas notícias. A unção muda a minha fala, muda minhas palavras. Ela me envia a restaurar os contritos de coração. Porque quando você abre a boca com boas novas, aqueles que estão com o coração contrito, triste, amargurado, eles encontram em você esperança. Porque a unção faz isso. E por liberdade aqueles que estão presos no cativeiro. Eu só fui livre da prisão que eu estava há 21 anos, porque alguém pegou as boas novas para mim. Eu já sou um pastor, estava 21 anos preso numa área da minha vida. Mas alguém pregou as boas novas. As boas novas não é só para o desviado ou para aquele descrente. As boas novas também pode ser para mim, para você. Você está na igreja, mas a igreja é um hospital, é um lugar que restaura, cura, transforma. E nós precisamos ter essa convicção que eu não vou estar aqui, não é só porque eu estou aqui, eu sou perfeito, eu não preciso de nada. Não, eu estou aqui e eu preciso ser transformado. Eu estou aqui, eu preciso ser curado dia após dia. Eu preciso olhar para a cruz dia após dia e entender que a vida não é somente na eternidade. Porque se eu não viver Cristo aqui hoje, posso nem chegar na eternidade com Ele. Porque a salvação ela é conquistada com esforço e tremor. A salvação não é só porque eu confessei Jesus, eu vou ser salvo já automaticamente. Não. A Bíblia diz que vai chegar muitos naquele dia dirão assim: Senhor, Senhor, em seu nome eu preguei, em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu curei. E o Senhor vai olhar bem para ele e dizer assim: ó, apartai-vos de mim, raça de víboras, porque não os conheço. Eu não estou falando de gente que ficava aqui em cima pregando, aqui em cima louvando, aqui em cima profetizando. Então quer dizer que até quem está aqui em cima, se não vigiar dia após dia, pode chegar naquele dia não entrar na eternidade com o seu Senhor. Então eu quero falar isso porque eu e você precisamos ter nossos olhos, nosso coração ligado nos céus. A unção ela vem para isso. A unção ela me capacita para um trabalho, para um propósito. Mas não é qualquer trabalho, é ser um pregador de uma mensagem. A gente quer tanto subir aqui para pregar, mas a gente não tem coragem de pregar para o vizinho.
eu quero pregar tanto. Comece pregando para o seu vizinho, comece pregando para a sua casa, comece pregando para a sua família. Isso daqui é consequência de uma vida entregue para Cristo. A unção, ela está sobre você, mas o que você tem feito com ela? Tem colocado ela para dormir? Ou tem usado ela? Eu, por muitos anos da minha vida, coloquei aquilo que Deus me deu para dormir. A pastora é prova disso. Eu me traumatizei com o meu dom que Deus me deu. Porque em São Paulo era muito usado com revelação. Muito usado com revelação. Muito. Mas eu cheguei aqui em Santa Catarina, tentaram comprar o meu dom. Tentaram comprar o meu dom. E eu decidi no meu coração falar assim, eu não vou mais usar o meu dom. As pessoas querem me beneficiar para ver se eu vou profetizar algo a favor delas, para ver se eu tenho algo para falar com elas. Meu dom não é comprado, meu dom é de Deus. Mas se as pessoas acham que o dom vem de mim, eu não vou mais usar o meu dom. E escondi meu dom quase 13 anos da minha vida. E eu falava para todo mundo, não, Deus me usa com revelação. Deus me usa com palavra de conhecimento, Deus me usa com visão, Deus me usa para interpretar sonho, Deus me usa para fazer aquilo. E as pessoas, tá, mas enquanto eu acredito, não acreditava em mim. Estou mentindo? Pastora, estou mentindo? Não. Por que as pessoas não acreditavam? Porque eu não exercia, eu tinha uma unção, eu não exercia a unção. Quantas pessoas eu deixei de falar aquilo que Deus queria que eu falasse? Por teimosia, por orgulho. Porque eu tinha uma unção, deixei ela adormecer. Você tem algo que Deus deu da parte dele para você, mas muitas vezes nós preferimos não usar. Sabe o que acontece? Quem padece com isso é o corpo. Mas o maior prejudicado sou eu mesmo. Sabe por quê? Porque eu vou responder pela unção que eu recebi. No dia do juízo, eu vou ter que responder por cada palavra que eu deixei de entregar. Vou ter que chegar para Deus e dar conta de cada palavra que eu deixei de entregar. Aí eu decidi comigo mesmo não esconder mais nada que Deus me deu. Deixar a unção fluir. E você essa noite, talvez você não flua na revelação com visão, mas você flua na intercessão, você flui no louvor, você flui na cura, você flui no servir, você flui em outras áreas. E essas áreas que precisam ser despertadas e ativadas em você. E o corpo de Cristo necessita disso. De algo que Deus repousou sobre a sua vida. E se você não colocar isso em prática, o maior prejudicado vai ser você. Porque o reino não para. O reino de Deus é um reino em movimento. É um reino vivo. E se eu não me coloco na brecha para responder de acordo com o reino, outra pessoa coloca assim. E quem deixa de viver o sobrenatural sou eu. Sabe por quê? Porque daí você tem uma unção para libertar, para curar, para sarar. Não sei se vai curar através do louvor, através de uma oração, através de um abraço, mas você tem algo para curar alguém. Eu não sei pregar, mas um abraço cura. Uma oração cura. Um Jesus te ama, cura. Aí você pode ser usado como um agente de transformação na vida das pessoas. A unção, ela serve para mudar a vida das pessoas. Se Deus te deu uma unção, é para mudar a vida das pessoas ao seu redor, para servir o corpo.
Não queira você achar. Deus me deu uma unção para prosperar, que você vai ficar rico só por sua causa. Que essa unção de riqueza que repousa sobre você, ela vai te alcançar primeiramente, mas também vai servir o corpo. A unção do louvor também, ela não é só para você cantar bonito, mas é para você servir o corpo com adoração, tocar almas de pessoas. Quantas pessoas, se você parar para tocar na rua, são tocadas pelo louvor, tem a vida transformada. Você quer ver numa praça, você coloca alguém para pregar numa praça, ninguém para, mas coloca uma pessoa com violão para cantar, uma pessoa com unção para tocar e cantar, todo mundo para. Tem um rapaz que mora aqui em Barra Velha chamado Gil. Ele vira e mexe no evangelismo nas praças, e ele começa a tocar o violão e cantar, todo mundo para. Depois ele aproveita da oportunidade, aí ele prega. Queridos, eu e você temos uma unção sobre nossas vidas, mas o que você tem feito com elas? Estamos chegando nos últimos dias. Talvez você fale assim: eu tenho vivido coisas muito boas, mas eu quero te dizer algo, tem o extraordinário ainda te esperando para você entrar ali e viver. Tem o extraordinário, tem uma porta escancarada, aberta para você acessar, para você entrar e viver milagres, viver transformação, viver as novidades de Deus para a sua vida. Mas eu e você muitas vezes chegamos na entrada da porta e retornamos, porque não queremos nos comprometer com a unção. E essa porta eu só posso acessar quando eu me comprometer com a unção. Que porta é essa? O livro de Jeremias, se eu não me engano, capítulo 29, do versículo 13 em diante, se eu não me engano, mas é Jeremias que diz assim: eu, Senhor, sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, pensamento bons, pensamento para te trazer prosperidade e não dor. São pensamentos. Mas como é que eu vivo os pensamentos? Eu vivo os pensamentos quando eu entendo que eu tenho que me comprometer com aquilo que Ele me confiou. Que eu não posso ser negligente com aquilo que Ele me confiou, mas eu tenho que ser um bom mordomo aquilo que Ele me deu. O que é ser um mordomo? Você sabe o que é ser um mordomo? Ou não? Servir. Então, vamos usar um exemplo de um bom mordomo aqui, que vocês vão entender, para quem não sabe. Todos já assistiram Batman? Quem que é o mordomo do Batman? É o bom. Não, é o parceiro. É o parceiro. Mas vocês sabem que o Batman tem um mordomo, Sim, é um senhor, lá. aquele senhorzinho de idade. Sabe? Aquele senhorzinho de idade, ele é um mordomo. O Batman confia, Bruce Willis confia tudo nele, deixa ele gerenciar tudo. Inclusive, quando você vai assistir o filme do Batman criança, o Batman toma decisões, mas quem gerencia tudo, aconselha e gerencia tudo, é ele. Ele poderia muito bem dar um tapa na cabeça do Batman, vai para lá. Não metou uma criança ainda, te some na minha frente. Eu vou administrar tudo, eu vou tomar conta da família, da herança da família. Ele poderia fazer muito bem isso,
Ele é um senhor de idade, o Batman é uma criança. Mas não, o pai do Batman confiou nele como um mordomo e ele continuou fiel, mesmo quando o pai do Batman morreu, mesmo quando o Batman, Bruce Willis, era uma criança, ele continuou fiel. Bruce Willis cresceu, ele continuou fiel, administrando tudo. O Batman não para para administrar suas riquezas, é o mordomo que administra. Presta atenção, o Batman só gasta. Tem um filme que ele diz nem assim pro Batman: olha, toma cuidado que a gente está entrando no vermelho. Então não era o Batman só gastava. Quem administrava era ele. Um mordomo é aquele que administra aquilo que o seu Senhor lhe confia. O Senhor confiou uma unção a você. E que eu e você temos feito com essa unção. Será que a gente vai chegar para ele e falar assim: ó, vamos uma segurada, que a gente está entrando no vermelho? Não podemos. Mas a gente vai prestar conta nessa unção ainda. Por isso que hoje eu seria hipócrita não falar para você: use a unção que Deus te deu. Não tente negociar com ela. Não tente falar para Deus, tentar argumentar para Deus: mas é o seguinte, eu sou tão jovem. Teve na Bíblia um profeta que tentou falar a mesma coisa para Deus: Deus, eu não sou uma criança, ele tinha só 29 anos de idade. O profeta Jeremias: Deus, eu não passo de uma criança. Deus disse assim: olha, disse o livro: vem da tua mão, te chamei para ser profeta das nações, mas eu não passo de uma criança. E Deus olhou para ele e disse assim: só abre a tua boca que eu vou colocar essa palavra na tua boca. Ou talvez você fale: Deus, eu não sei, eu sou gago. Vamos, Moisés. Deus não fica. Ou talvez você olha para um rei que a Bíblia diz que ele era bastardo, mas que ele era baixo, ruivo, de bela aparência, mas que ele era magro. Ele tentou vestir a armadura do teu rei. A armadura do seu rei não serviu nele, ele nem andava. Olha que o seu rei tinha 1,90 m de altura. Ele provavelmente devia ter 1,50 m, 1,60 m e não andava, não conseguia andar com a armadura. Ele poderia ter falado bem assim: mas eu sou tão pequeno, só tenho 15 anos, 16 anos, como é que eu vou governar Israel? Davi. Ou talvez você tentando usar como Gideão: eu sou o menor da minha casa, o menor da minha tribo, o menor da nação. Tipo, sou a mosquinha, o cavalo, a mosquinha do cavalo que fez o cocô. Sou a mosquinha do cocô do cavalo. A gente tenta argumentar isso com eles. E tudo que você tentarmos falar com Deus, alguém na Bíblia já tentou. Alguém na Bíblia tinha esse defeito. Então, sim, a Bíblia conta que tinha um cara que ele tinha uma deformidade. Deus levantou ele como juiz. A Bíblia diz que existia um canhoto. Naquela época, os canhotos eles eram mal qualificados. Tipo, por isso que a Bíblia exalta que ele era canhoto. E Deus levantou ele como juiz. Estou dando desculpas que o povo começa a argumentar e criar para poder não fazer aquilo que Deus lhe confiou. Toda a Bíblia, eles também tinham defeitos, tinham problemas, tinham suas dificuldades, segundo a sua realidade. Toda a Bíblia, ele tinha sim aquelas limitações, mas Deus não se importava com as suas limitações, porque Deus, quando te capacita, Ele trata as suas limitações e te capacita para você avançar. As suas limitações Ele sabe, talvez você não sabe falar, mas Ele quer te usar. Ele sabe que você talvez
não sabe cantar, mas Ele quer te usar. Ele sabe que você talvez não sabe nem andar direito, mas Ele quer te usar. Amém. Mas eu e você criamos muitos argumentos para aquilo que Deus quer fazer. Quando na verdade eu e você deveríamos nos render a Ele e falar: Senhor, usa-me como o Senhor deseja, usa-me como o Senhor quer, usa-me como é o seu agrado. Porque até no seu trabalho, na sua escola ou na sua casa, Deus tem algo para fazer. Você já parou para pensar e orar a Deus: o que o Senhor quer fazer hoje através de mim? O que o Senhor hoje quer fazer em mim? Eu fui para esse encontro. Eu no início não queria ter ido. Eu queria ter ficado com o José. Mas eu fui. E quando eu fui, eu falei para a pastora: olha, eu vou. Eu fui. Falei: vamos então. Aí quando eu decidi ir, só faltava o sim do meu chefe. Só faltava o sim do meu chefe. Eu trabalho até meio-dia no sábado. Me encontrava lá em Blumenau. Aí eu falei: então eu vou. Mandei mensagem para ele, ele não respondia. Mandei mensagem para ele, ele não respondia. Aí ele mandou. Aí na sexta-feira eu falei: ei, o que vamos fazer? Vamos. Aí, porque aqui em Barra Velha somos dois trabalhando aqui. Mas o outro está de férias. Aí ele falou: bom, conversa com o outro. Se ele te substituir, nesse dia você pode ir. Senão eu vou fazer o quê? Esse mesmo poderia ter falado isso antes para mim. Como é que eu vou falar um dia antes para ele? Aí eu falei: não, tá bom, mas eu não vou fazer nada. Pode ir, eu substituo você. Porque eu sabia que Deus tinha algo para me dar. Mas quando eu fui para lá, para todo mundo que me conhece há muito tempo, sabe que eu tenho formiga na cadeira. Eu não consigo ficar sentado muito tempo sem estar fazendo alguma coisa. Eu vejo alguma coisa, já quero estar fazendo, já quero estar ajudando, já quero estar fazendo, realizando. E eu coloquei dentro de mim assim: nesse encontro, eu vou só para receber. Não vou para trabalhar. Porque eu sei que Deus quer tratar algo dentro de mim. Não falei isso nem para a pastora, não falei para ninguém. Eu fui mudo e voltei calado em relação a isso. Eu queria que Deus me tratasse. Mas eu não queria também falar para os outros, porque eu queria que fosse só eu e Deus. E chegando lá, adivinha? Para todo mundo sabe que eu sou sonoplasta. Eu faço o som da nossa igreja, da sede, e ajudo algumas igrejas locais aqui na região, fora da cidade também. Eu ajudo, monto o som para eles, tudo. Mas chegando lá, adivinha qual foi a coisa que deu mais problema? O som. Mas eu olhei assim: eu vou ficar quietinho. E não me levantei. Pergunta se eles precisaram de mim. Não precisaram, resolver. Porque lá tinha gente capacitada com opção para isso. Mas você acha que era quem que queria tirar a minha atenção ali? Eram setas que o diabo usava na minha alma para querer tirar aquilo que Deus tinha para mim naquele tempo. Porque ali tinha algo para desbloquear. Agora eu fui desbloqueado, mas eu tenho uma função, porque Deus falou isso. Eu quero tratar para poder te usar. Então Tiago estava travada. E uma unção Deus estava. E a prova que Deus estava me ungindo é que eu cheguei em casa
Não falei nada para minha mãe. Não falei. Ela perguntou para mim, eu falei, foi bênção? Foi bênção? Foi bênção. Ela falou assim, é porque eu vejo óleo descendo sobre a sua cabeça. E eu falei, glória a Deus, porque é algo que é a resposta que Deus fez lá. Mas querido, não estou querendo falar de mim. Eu estou querendo falar que a unção tem um propósito. Você vai sair daqui, e eu espero que você não esqueça essa mensagem. Essa mensagem Deus crave lá no seu coração. E te cutuque de hoje até domingo que vem. Deus te incomode quando você chegar na sua casa. Você está lá assistindo TV e fala assim, eu tenho uma unção, eu tenho que responder por ela. E você acorda, Deus, eu tenho uma unção, eu tenho que responder por ela. O que eu vou fazer hoje, Deus? Para quem que eu vou? Para quem que eu vou ser um canal de bênção? Para quem que eu vou falar, o Jesus te ama? Para quem que eu vou orar para Deus curar? Talvez você não precisa chegar na pessoa e falar assim, olha, está com dor, eu vou orar por você aqui. Não, mas lá na sua casa você pode dobrar o seu joelho e falar, Deus, olha, a minha vizinha está com muita dor. Vá onde ela está agora, cura ela em nome de Jesus. Você pode. Meu desejo é que essa mensagem te incomode e você seja um agente de transformação na vida das pessoas. Amém. Glória a Deus. E você entenda que você tem um óleo que repousa sobre você para pregar as boas novas, para libertar os cativos, curar os oprimidos, tirar quem está numa tristeza, um gozo, um óleo de alegria, trocar as vestes dos oprimidos, aquela pessoa que está tão oprimida, que chega a ficar louca, você tem unção para trocar suas vestes. E falar para ela, você acaba de entrar num ano aceitável do Senhor e vai provar o favor de Deus. Querido, está sobre você, não está só sobre mim ou só sobre a pastora. Ele não disse assim, olha, eu ungirei os pastores, eu ungirei os apóstolos, eu ungirei os profetas, eu ungirei os evangelistas e os mestres para pregar as boas novas. Não. A Bíblia diz em Salmos 133, quão bom, quão suave é os irmãos vive união, é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça do Arão, mas não fica só sobre a cabeça. A Bíblia diz que desce sobre a barba, sobre as vestes, atinge todo o corpo. Tem algo que repousa sobre os nossos pais espirituais, os nossos apóstolos. Eles têm uma unção para destravar para nações, para governos. Há algo que repousa sobre essa unção sobre mim, sobre a pastora, mas dessas unções que está sobre os nossos pais, que caiu sobre nós, também está sobre vocês. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, aleluia. E isso que está sobre vocês, vocês têm que usar e para manifestar o reino de Deus. Porque Deus conta com você. Deus não conta só com a gente que sobe aqui. Deus conta com o corpo. E quem é corpo aqui, levante a mão. Amém. Então Deus conta com você. A não ser que você olhe para mim e diga assim, olha, eu sou um... eu não sou bem um corpo. Eu já fui um corpo. Não, porque a gente tem o costume de falar assim, olha, a qualidade hoje vem com um termo de igreja que ela não condiz com a verdade. Ela não condiz com a verdade. Ele diz assim, eu sou a igreja. Mas o apóstolo Paulo disse assim, que nós não devemos, Hebreus 10, 25, pegar como um costume de alguns que deixaram de congregar. A igreja não sou eu, a igreja se torna como um grupo de pessoas se reúne para louvar, para pregar, para anunciar as boas novas de Cristo. Quando um grupo de pessoas se reúne para anunciar que Jesus está voltando, isso é uma igreja. Eu sozinho só sou um tijolo, né? Um tijolo do tempo. Um
sozinho, só estou isso, a não ser que você seja um dedo, uma mão. Mas o problema de ser um dedo e uma mão, sabe qual é? E você está. O dedo e uma mão é que quando o dedo e a mão estão fora do corpo, ele vale para alguma coisa? Eu trabalhei no pronto atendimento de Barra Velha. Vira e mexe, chegava uma pessoa com um dedão, um dedo lá na sacola para me entregar para o médico. Ó, aqui é o dedo da pessoa que amputou na máquina e perdeu, para ver se dá para restaurar. O médico olhava assim, não dá, não tem como restaurar. O dedo fora da mão vale para alguma coisa? A mão fora do corpo vale para alguma coisa? Não vale. Inclusive atrapalha. Sabia que se você perder o dedão, você tem que aprender a escrever de novo? Tem que aprender a agarrar a coisa de novo, porque você não consegue agarrar. Acho que consegue, mas tenta agarrar as coisas assim no dedão para você ver. Não consegue. Você tem que aprender a andar de novo sem o dedão do seu pé. Um dos seguros mais caros é dos polegares. É feito seguro para cada dedo. E é um dos seguros mais caros que tem. É dos polegares. Tá aqui, ó. A pastora trabalha com isso. Você pode pesquisar na internet e tudo lá. Existe seguro. Para cada dedo existe seguro. E dos polegares é um dos mais caros. Mas, querido, se eu e você não usarmos a unção para edificar o corpo, não vai usar a unção para te edificar sozinho. Porque nada se edifica sozinho. Nem o dedo que foi amputado ele consegue ficar muito tempo ali naquelas condições. Daqui a pouco ele começa a necrosar. Tudo aquilo que anda sozinho e não se permite ser trabalhado, vai se padecer nosso corpo. E eu já, como eu disse, vocês têm uma unção que veio de Deus, através dos nossos apóstolos capacitando, os nossos pais confiou a gente confia em vocês essa unção. Então, o meu desejo é que essa noite você saia daqui colocando essa unção em prática, em prol do reino, não em prol da sua vida, porque a sua vida só vai ser beneficiada quando o reino começar a se movimentar. Pode ter plena certeza disso. Se você está angustiado com a sua vida, amargurado, entristecido, hoje aqui tem uma boa nova para você, que você vai sair diferente. Se você está aqui sem rumo, eu quero te falar o porquê. Porque você não tem usado a unção para beneficiar o corpo. Usa a unção para beneficiar o corpo, você vai ver que as coisas na sua vida muda tudo. Muda tudo. Muda, querido, você começar a usar a unção hoje para beneficiar o reino e não você. Você vai ver que a sua história, você vai levantar amanhã com mais disposição, mais alegria, mais ânimo. Você vai dormir melhor, você vai comer melhor, você vai ser mais grato. Isso eu não estou explicando só espiritualmente, eu estou explicando psicologicamente também. Tanto a área espiritual como a área psicológica, ela diz a mesma coisa. A Bíblia diz assim, que o egoísta não prospera. Aliás, o povo amaldiçoa aquele que guarda o trigo para si. Sabe o que é falar guardar o trigo? Não está falando de comida, não. O trigo na Bíblia, uma das representações é a palavra. Aquele que tem palavra para dar, aquele que tem destino para dar para as pessoas e guarda para si, o povo amaldiçoa. E eu não, talvez nem é a pessoa que estava esperando para receber, talvez é os outros, talvez a luta que eu e você estamos passando, das pessoas falando mal, nos amaldiçoando, é porque eu e você deixamos de dar o trigo que está na nossa mão. A Bíblia diz que José, na época de seca, ele tinha trigo para dar para as pessoas, e os povos o abençoavam. Você tem para dar.
Você tem uma palavra de ânimo para dar para aquele que não tem nada. Mas a Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera. Querido, a alma generosa prospera. Em outras palavras, se você está amargurado, se você está triste, com vazio, olhe dentro de você se o trigo não tem sido guardado, se a unção não tem sido adormecida, e começa a compartilhar, que você vai ver que as coisas no seu corpo mudam. Muda o corpo no emocional, no físico e no espiritual, em todas as áreas, seu corpo muda. Segundo a ciência, aqueles que são generosos têm a facilidade de ser mais grato. Segundo a ciência, aqueles que são generosos não sofrem de depressão. Segundo a ciência, aqueles que são mais gratos têm menos problemas com ansiedade. Segundo a ciência, aqueles que são generosos, eles conseguem alcançar seus objetivos mais rápidos. Segundo a ciência, aqueles que são generosos dificilmente vai sofrer com problemas cardíacos, hemorroidas, problemas intestinais ou problemas psicológicos. Não estou eu que estou explicando, é a ciência, a pesquisa. Você sabia que se você já sofreu ou sofre de hemorroidas, é porque você não compartilha e é egoísta e dificilmente abre o seu coração para quem, quando você precisa de ajuda? Então, se você já sofreu ou conhece alguém que sofra, é porque essa pessoa provavelmente é egoísta e não gosta de abrir o coração. Quem tem problemas cardíacos provavelmente também é egoísta. Isso eu estou explicando segundo a ciência. Agora, se eu e você quisermos olhar para a Bíblia diz que numa época de fome, José, ele tinha o direito de guardar o trigo para ele, para Faraó ou não? Tinha, ele era o governante do trigo. Estava tudo sobre o governo dele. Mas a Bíblia diz que ele distribuiu, vendeu e agitou riquezas para o reino. Está entendendo? Eu já estou encerrando, mas eu preciso que você entenda isso. Que você entenda, compreenda isso. Você não vê o José, é um homem que foi preso injustamente, um homem que foi acusado de abusar alguém injustamente. Ele, de ser acusado por abusar de alguém injustamente, que ele não abusou, ele fugiu. Ele foi preso. Que você não conhece, que eu e você não conhecemos, não vivemos naquela época, nas cadeias egípcias, mas eu tive um relato que nas cadeias egípcias, todos que ficaram presos pegaram tuberculose. E se nós conhecemos um pouco das leis da prisão, não mudou daquela época até hoje. Quem era acusado de ser preso por abuso, também sofria da mesma moeda. Mas você não vê falar que José pegou alguma doença. Você não vê falar que José apanhou uma prisão. Ao contrário, você vê que Deus guardou José dentro da prisão. E aquilo que ela poderia ter acontecido de ruim com ele, não aconteceu. Porque a alma generosa prospera onde tiver que passar. Queridos, então, se você quer viver um extraordinário, comece a repartir daquilo que Deus te deu. Eu convido você a ficar em pé comigo. Eu quero chamar você à frente. E eu quero chamar você à frente. Queremos orar por você. Eu, a pastora Obreira Fran, nós vamos ungir vocês, vamos orar por vocês. Porque Deus tem algo para fazer.
Vem à frente. Caia por terra,
toda língua mentirosa que se levanta, meu Pai, língua contideira, eu te repreendo com autoridade no nome de Jesus. Oh, papai, eu digo agora, meu Pai, que no nome de Jesus as portas se abrem para ela. Pai, eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, toda a camisa do seu coração, toda a arma do seu coração agora, meu Pai, que eu posso tirar. Pai, eu oro, meu Pai, que o coração me sangra, o coração, meu Pai, o coração ferido, mas eu sei que há uma sensibilidade para esse coração. Há feridas ali que ela não cuida para ninguém, há feridas ali que ela não abre coisa, meu Pai, mas ela carrega esse silêncio. Mas o Senhor oculto, meu Pai, conhece o seu coração e sabe que sangra. Deus, então, ora, meu Pai, que o Senhor cura essa família hoje. Enquanto Pai, o refúgio, a fortaleza, o socorro é presente. Eu oro, meu espaço, todo brilhoso dos seus pés, toda a corrente dos seus pés. Eu oro, meu Pai, no espaço, em nome de Jesus, sobre o peso da sua alma. Em nome de Jesus.
nesse encontro que nós estávamos lá, o som eu achei muito interessante porque ele é bem diferente do som que nós temos aqui. Eu achei a gente muito barulhento. Lá era bem baixinho. E quem tinha que dar som e vida no louvor eram os irmãos do louvor. Então, assim, tudo está no controle do Senhor, amém? Amém. Então, isso tudo aconteceu para a gente botar a voz para fora. E foi uma bênção. Parece que o céu desceu, a unção veio. Por quê? Porque o louvor, o Senhor não está procurando caixas de som. Deus não está procurando microfones. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Amém? Amém. Que de dentro de nós saia o verdadeiro louvor. Amém? Então, você pode colocar lá música, às vezes nem coloca, ou só coloca bem baixinho. Vai treinar com a voz. Porque quem tem que adorar o Senhor não é o teu som, não é o teu rádio, é você. Verdade. Amém? Amém. E olha, isso foi uma grande experiência para mim. E tem gente que não gosta do microfone, né? E eu tô deixando de gostar. Vou ficar, treinar as partes vocais. Amém? Amém. Queridos, nós estamos, a gente falou aqui, né, que são 7 domingos da unção, mas Deus nos moveu a fazer um culto a mais como uma ação de graças. Tá? Então, semana que vem seria o nosso último domingo. E dessa campanha. Tá? Alguém aqui já recebeu a resposta dos milagres que estiveram aqui? Sim. A gente vai ver, né? Eu já recebi também. Já no segundo domingo. Glória a Deus. E aí depois, no dia então de ação de graças, tá? Que não é nesse domingo agora que vem, no outro, vocês venham com os testemunhos, porque é ação de graças. A gente vem agradecer. Amém? Então prepara o teu testemunho. Já vai falando, Deus, faz mais um testemunho aí. Gera mais um aí pra mim, pra eu poder contar um monte lá no outro domingo. Amém? Glória a Deus. E quarta-feira, 8 horas, a gente tem o nosso cenário, firmando seus passos em Jesus. Está sendo maravilhoso. Vocês gostaram de quarta passada? Quem veio? Foi bom, né? Muito bom. Nossa, o pastor Alex chegou em casa falando muito bem. E é bafônico, né? Difícil de falar. Mas o obreiro Alisson desenrolou muito bem, graças a Deus. Amém? Então vamos orar aqui sobre o óleo. Aqui estão os teus pedidos, aqui estão as tuas causas, aqui estão as tuas pessoas. Amém. Então ora com bastante fervor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Espírito Santo, nós colocamos, Senhor, cada situação, cada pessoa, Pai, cada circunstância, Deus, em nome de Jesus, cada pedido de oração que foi colocado aqui dentro deste óleo, Senhor. Nós sabemos que não é o óleo que faz milagre, mas é o Teu Santo Espírito. E o Senhor é uma manifestação, uma simbologia do óleo. Então declaramos, Espírito Santo, sobre cada situação e cada pessoa que foi apresentada aqui. Nós oramos e te pedimos o Teu favor. Entra, Senhor, nessas causas. Entra, Senhor, na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, o Senhor, os Teus anjos estão autorizados a entrar nessas situações e ministrar o que for necessário conforme a Tua vontade, Pai. Sabemos que não é no nosso tempo, é o tempo do Senhor fazer estes milagres. Mas nós estamos aqui orando e profetizando em nome de Jesus e trazendo à existência aquilo que não existe por meio da nossa fé, por meio das palavras proféticas, e declaramos agora em nome de Jesus todos os demônios que estão trancando essas pessoas, que estão trancando essas causas, que estão travando a vida delas, impedindo da prosperidade vir, impedindo da salvação, da cura e da libertação chegar. Em nome de Jesus nós damos uma ordem agora, saia em nome de Jesus, rua agora, em nome de Jesus, e declaramos a bênção, a paz, a alegria, a unção do Senhor vindo sobre nós, vindo sobre essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, e declaramos a libertação e o vento do Teu Espírito soprando sobre a vida delas, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.